Todo mundo aqui deve conhecer o Gigante. É o Gigante? Sim, Casé, o Gigante da Colina, o Vascão, aquele que detém uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do Brasil. Um clube com diversos títulos e uma história de respeito no futebol brasileiro. Mas se eu falasse a vocês que o Vasco da Gama já possui uma filial recente no futebol sul-africano? Sim, mano, hoje nós vamos contar uma história sensacional sobre a versão sul-africana do Gigante da Colina. Ou melhor... que não sei o que... Vasco da Gama. Vasco da Gama e nada mais, hein? E tudo começa, veja bem, com um simples jogo do Vasco da Gama no Maracanã e um sul-africano com descendentes portugueses que veio visitar o Brasil, o Marcelino Vasco Nogueira. Sim, mano, o maluco tem o Vasco no sobrenome. E logo quando ele veio ao Maracanã, você vislumbrou com um clube que também veio de raízes portuguesas e daí pensou, cara, eu acho que eu vou fundar um Vasco da África do Sul. Essa ideia veio por meados dos anos 70, aí você imagina um jogo do Vasco da Gama no antigo Maracanã e como o Marcelino voltou à África do Sul vislumbrado. Foi amor à primeira vista. Em 1980, portanto, era fundado o Clube Recreativo Vasco da Gama, em homenagem ao Vasco brasileiro. E quando eu digo homenagem, é homenagem mesmo, tá? O mesmo escudo, as mesmas cores e até o mesmo uniforme, basicamente tudo idêntico ao Gigante da Colina aqui do Brasil. O clube, então, foi fundado especificamente na cidade do Cabo, ou Cape Town, e não foi à toa, tá? Primeiro, é uma das cidades mais populosas da África do Sul e uma cidade que já foi colonizada por Portugal, ou seja, existe uma comunidade imensa de imigrantes portugueses na cidade do Cabo. Pelo menos 200 mil pessoas residem nessa região da África do Sul, e é bastante coisa, né? Ó, antes da gente contar o resto da nossa história, tem que convidar vocês a chegar lá na KTO, tá? Apliquem o cupom AFRICABR e apostem e ganhem 20% de bônus. Não precisa de aplicativo, é só chegar na descrição aqui desse vídeo e apostar nas ligas africanas, nos clubes africanos, nas seleções africanas. Aposte com o cupom AFRICABR no primeiro depósito, ajude aqui a firma também e fique tranquilo para apostar nas ligas africanas. Cupom AFRICABR na KTO, 20% de bônus, beleza? Só que é bom lembrar que a África do Sul, por várias questões, inclusive as lutas de libertação contra o regime do Apartheid, voltou à democracia nos anos 90 e o futebol profissional na África do Sul também foi afetado por isso. O Vasco da Gama da África do Sul, em grande parte, foi basicamente um clube gerido por Marcelino Vasco Nogueira e outros conselheiros humildes que injetaram dinheiro no clube, mas nada muito acima da média, que desse para fazer grandes contratações e, por exemplo, enfrentar os grandes clubes da África do Sul. Resumindo, o Vasco sul-africano passou mais tempo na segunda e terceira divisão do que na elite do país, propriamente dito. Somente na temporada 2009 e 2010 é que a filial na África do Sul subiu para a elite pela primeira vez na história, 30 anos depois da sua fundação, um momento histórico para o Vasco da Gama na África do Sul. Era o sonho de Marcelino Vasco Nogueira, um jovem que viu o Vasco jogando no Maracanã e se apaixonou, sendo realizado ali e representando a força cruz-maltina no continente africano. Só que, como nem tudo são flores, uma temporada depois o Vasco sul-africano voltou à segunda divisão e de lá nunca mais saiu até a fatídica temporada de 2015-2016. Até então, o Vasco tinha sua sede na cidade do Cabo, com o estádio Parow para cerca de 10 mil torcedores, com extremas dificuldades em angariar mais torcedores naquela região da cidade do Cabo. Então, em agosto de 2016, o dono do clube anunciou: o Vasco da Gama não só mudaria de cidade, mas também mudaria o nome do próprio clube. A sede mudou da Cidade do Cabo para Stellenbosch, uma região com muita influência, inclusive, do rugby ali na África do Sul, e o clube mudou de Vasco da Gama para Stellenbosch. Cara, tu acredita que deu sorte? Até porque o clube passou a jogar a primeira divisão da África do Sul e abandonou a segundona nacional, que era o karma, digamos assim, do antigo clube sediado na Cidade do Cabo. Mas sem dúvidas, o Stellenbosch não passa perto do histórico Vasco da Gama, um clube em homenagem à versão brasileira criada por um imigrante de portugueses com sobrenome Vasco e que durou mais de 30 anos no futebol sul-africano, um dos países mais tradicionais do continente africano. Tá bom pra vocês? Essa é a história
resumida do Clube Recreativo Vasco da Gama, uma referência ao futebol brasileiro na África do Sul e que nos mostra como o Brasil é querido e bem visto pelos sul-africanos quando o assunto é futebol. O gigante da colina deixou a sua marca na África do Sul e isso, cara, está guardado para sempre na história do futebol africano. E aí, gostou do vídeo? Ajuda no like para chegar em mais pessoas, inclusive em vascaínos e outros torcedores brasileiros. Inscreva-se no canal para mais histórias sobre futebol africano e chegue na KTO para apostar com o cupom AFRICABR. Ganhe 20% de bônus, cara, no primeiro depósito e seja feliz aí apostando com responsabilidade. O que você achou dessa história do Vasco da Gama na África do Sul? Você conhecia essa história? Comenta aqui no chat pra gente trocar ideia. Maratone os vídeos aqui do canal sobre jogadores africanos, clubes africanos e seleções africanas e a gente se vê no próximo vídeo. Nunca esqueça que a África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Até o próximo vídeo e fé! É o gigante?